Questão 63 do Enem 2018, o tema dinâmica climática. Percebo que é mais uma questãozinha de geografia física do Enem 2018. Trajetória de ciclones tropicais. Qual característica do meio físico é condição necessária? Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Qual o fenômeno representado? São os ciclones tropicais, perfeito? Agora, o que que é um ciclone? Ciclones são sistemas atmosféricos que possuem pressão mais baixa do que as áreas ao seu redor e geralmente apresentam um movimento circulatório organizado. Perfeito? Então pensem nos furacões. Furacões e tufões, eles vão ocorrer nessas regiões que são marcadas por ciclones tropicais. Quando você tem a intensificação dos ventos, eles deixam de ser ciclones e passam a receber o nome de furacão. E aí os furacões têm seus níveis, né? F1, F2, F3 até o F5. O que nós temos para a formação dos ciclones são algumas condições necessárias que você precisa compreender. Primeiro, os ventos se deslocam das áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão. Os ciclones têm o seu centro, o seu núcleo formado por uma área de baixa pressão. Então, isso significa que os ventos saem das áreas de alta em direção às áreas de baixa pressão. E os ventos, para formar o ciclone, você também precisa ter uma coisa chamada efeito de Coriolis. O que que é o efeito de Coriolis? Pensa no planeta Terra, que faz o movimento de rotação. Essa Terra ficou horrível, né? Que estou fazendo no mouse. O movimento de rotação. E ao fazer o movimento de rotação, nenhum vento ele vai reto. Ele sempre vai fazer uma curva. Então, todos os ventos fazem curva. Nada na atmosfera tende a ir de um ponto a outro de maneira retilínea. Os ventos, eles saem de uma direção e vão para uma outra direção, geralmente sendo influenciado pelo movimento de rotação, e essa curva que os ventos fazem é chamado de efeito de Coriolis. Então, para que você tenha a formação de ciclones, nós precisamos de algumas condições mínimas. Um, uma formação de uma baixa pressão que atraia ventos ao seu redor, né, que atraia as áreas ao seu redor. Tem que ter o efeito Coriolis influenciando esses ventos se tornarem ventos em forma espiral, tá? E além disso, a temperatura do oceano, porque esses ciclones tropicais, em sua maioria, se formam em áreas onde a temperatura do oceano estão acima de 27 graus. Então, uma outra característica, ser uma área de baixa pressão, né? Ter temperaturas do oceano geralmente acima de 27 graus para liberar calor, e aí essa baixa pressão se torna cada vez mais intensa, atraindo mais ventos ao seu redor, mais esse efeito Coriolis, que vai fazer com que nós tenhamos esse efeito espiral no ciclone, né? Só que um outro fator que é importante é que haja uma diferença de pressão grande, um gradiente de pressão. O que que é o gradiente de pressão? Uma diferença da alta para baixa pressão de maneira intensa, para que esses ventos possam sair fortes, né, em formato circular e que possam continuar girando de maneira mais organizada, formando esses ciclones. E se intensificarem mais, né, você tem a formação, inclusive, de furacões. Então vamos dar uma olhada nas opções. Qual característica do meio físico é necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Letra A. Cobertura vegetal com porte arbóreo. A cobertura vegetal com porte arbóreo ela tende a favorecer o processo de evapotranspiração. Entretanto, ela não contribui diretamente para a formação dos furacões. Beleza? Barreiras orográficas, ou seja, relevos com altitudes elevadas. Geralmente, barreiras orográficas vai formar a chuva orográfica. Lembra daquela chuvinha que fica presa, né? As nuvens ficam presas no relevo, chove de um lado e não chove do outro? Agora, dá uma lidazinha na letra C. Pressão atmosférica com diferença acentuada. Veja se essa não é uma das condições para a formação dos ciclones tropicais. Você ter pressão atmosférica com diferença acentuada significa o quê?
que da alta para baixa pressão, você tem uma diferença muito grande. Pensa, por exemplo, num morro com uma inclinação, né, abrupta. Essa bola aqui vai correr de maneira bem rápida. E um morro mais lento, mais longo, né? Pensa que a diferença de pressão aqui vai fazer com que no número um nós tenhamos, né? Que número um horroroso. Nós tenhamos essa bola descendo mais rápido. Pensa que a diferença de pressão aqui, imagina, da alta para baixa pressão, é muito mais rápido, fazendo com que esse vento ganhe velocidade. Agora, se a diferença de pressão aqui é mais lenta, o vento também vai ser mais lento. Ele vai sair da área de alta pressão para a área de baixa pressão de uma maneira muito mais lenta. Então, isso, a pressão atmosférica com diferença acentuada, é uma característica para a formação dos ciclones. Perfeito? Letra D, superfície continental com refletividade intensa. Se você tem uma superfície mais clara, reflete a luz do Sol, tende a aquecer menos aquela região. A gente chama isso de albedo, que é a capacidade que o material tem de refletir a luz do Sol. Letra E, correntes marinhas com direções convergentes. Essa opção você pode descartar diretamente, porque só se fosse assim, temperatura oceânica acima de 27 graus. Aí, né, nós teríamos a possibilidade, de repente, de marcar a letra E. Entretanto, a resposta correta, que é um dos elementos importantes para a formação dos ciclones, é a pressão atmosférica com diferença acentuada.